Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de todos nesta noite, nesta madrugada, nesta tarde ou nesta manhã. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, a sua casa. Independente de você ser crente, cristão, evangélico, espírita, católico, não importa. Eu quero trazer uma palavra aqui que está no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Abre aí sua Bíblia, por favor. Irmão, como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu coração? Como está os seus projetos? Como é que você tem buscado a Deus? Como é que você tem buscado a Deus? Tiago, a prática da palavra de Deus. Diz assim, meu irmão: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que ser tardio para falar e para se irar. Por quê? Porque quando nós falamos muito, nós pecamos muito. Nós falamos palavras que não era para falar. Nós dizemos coisas que não era para dizer. Tardio para falar, tardio para se irar-se. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. O que é a ira do homem? Não produz a justiça de Deus. Porque às vezes o homem quer agir com sua ira e agir com suas próprias vontades. Quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E quando eu ajo, quando eu quero fazer justiça com as minhas mãos, Deus tira dele. Quando eu quero fazer justiça com as minhas atitudes, Deus tira a mão dele. O que Deus diz? Espera lá, se você está agindo, então aí não cabe dois. Então não tem motivo de eu ir agir. Não tem motivo de eu fazer por você. Então a ira do homem, a raiva do homem, a revolta do homem não pode produzir a justiça de Deus nas nossas vidas. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra
em vós, implantada ou implantando, ou implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, ou seja, implantada, né? Ou seja, implantada, que foi plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando o homem ele é tardio em falar, em irar-se, quando o homem recebe a palavra com mansidão, que é implantada, a qual poderosa para salvar a vossa alma. Não dê lugar à fúria, meu irmão. Não dê lugar à ira. Deixa a palavra que é implantada no seu coração, porque ela vai salvar a sua alma. Salvar a sua alma de quê? Da morte, brutalmente, de um acidente, de uma bala perdida. Lógico, como assim de um acidente? Todos nós estamos riscados a ter um acidente. Mas às vezes você fica tão irado, você sai aí do seu carro, tem um acidente, você sai aí correndo, um carro te pega, porque você está tão furioso, tão irado, revoltado ou revoltoso, que você não sabe mais o que fazer, por onde começar. Então a palavra que é implantada no nosso coração, ela é poderosa para nos salvar até do inferno. Porque quando o homem fala muito, ele peca muito. A palavra que é implantada no nosso coração, ela tem que ser implantada e ser praticada, porque o qual é poderosa para salvar a nossa alma. Porque muitas pessoas matam, elas fazem loucura. Por que muitas pessoas fazem loucura? Porque ela fala muito e dá lugar para ira, para fúria, para revolta. Ela não consegue fazer nada conscientemente. Tudo que ela faz é com ira, com raiva, com revolta. Isso atrapalha a sua vida, atrapalha a minha vida e atrapalha a nossa vida. Quantas pessoas já saem na rua irado, revoltado, um carro pega ela na rua, ela provoca uma briga e termina morrendo, ou bate o carro, ou leva uma quebra uma perna, quebra o braço, ou às vezes até o pescoço até morre, porque ficou tão revoltada, ficou tão irada, que deu lugar ao pecado. Deu lugar ao pecado, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando o homem é irado, revoltoso, revoltado, que quer agir com as mãos, Deus não pode produzir na vida dele justiça. Porque quando eu ajo pelas minhas atitudes, eu estou mostrando que eu não confio em Deus para fazer por mim. Para fazer por mim. Continuando diz assim, ó, versículo 22 do livro de Tiago, capítulo 1. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo, enganando-vos a vós mesmo. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. Pois a si mesmo se contempla. E depois se o quê? Se retira para longe. Ou se retira
e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza, ou no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a verdadeira religião? Vamos, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, e nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Então não adianta eu dizer que eu sou religioso, como diz aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo... capítulo 1, pode ler. Então quer dizer, nós não temos que ser um religioso. Nós não temos que ser um religioso, nós temos que ser um praticante, como diz aqui Tiago 1, capítulo 1, versículo 19 até o 27. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e eu ser apenas um ouvinte. O que é ouvinte? Vou na igreja, escuto a palavra. Mas quando eu saio da igreja ou do culto, eu me esqueci de tudo que eu aprendi. É como o homem que vai no espelho, sabe de tudo que é o seu formato do seu rosto, vê o seu rosto no espelho, porém, depois que sai do espelho, ele esquece do seu rosto. Assim é a pessoa que é ouvinte da palavra de Deus. Ela escuta, amém, graças a Deus, glória a Deus, mas quando sai dali daquele culto, ou quando se ausenta daquela palavra, ela se esquece. Como o homem se esquece do seu rosto, que contemplou no espelho. Ele olhou o seu rosto no espelho, depois se ausentou do espelho, ele esqueceu da face dele. E qual é a verdadeira religião? Lógico que a Bíblia diz que para nós ser salvo, nós temos que ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas não adianta eu dizer que eu tenho Jesus como Salvador, mas esquecer daqui do versículo aqui, ó, 27, que a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Eu pergunto para você, qual é a igreja, o pastor, o pregador, que pratica esse ato? A Bíblia manda. A Bíblia manda. Lógico que você fazer isso não vai te levar para o céu. Eu só vou para o céu se eu receber Jesus como meu único suficiente Salvador. Só que não adianta também eu dizer que eu sou um cristão e não visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados e os atribulados.
Igrejas, nós temos que trabalhar na obra social, visitar os necessitados, os órfãos, as viúvas, as pessoas que estão carentes, as pessoas que estão morrendo, meu irmão. É preciso nós cuidar dessas pessoas. E tem alguns que dizem assim, não, eu só posso ajudar com a palavra. É a palavra. Não, está errado. Jesus disse, estava com fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava preso e foste me visitar. Ou estava com fome e não me deste de comer. Estava preso e não foste me visitar. Estava doente e não me curaste. Estava nu e não me vestiste. Aí perguntaram para Jesus, Senhor, mas quando foi que nós te vimos com sede, com fome, nu, e não te demos de comer, não demos de vestir? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando não fizer para os meus pequeninos, a mim também não faz. Então, irmão, eu vejo muitas igrejas, muitos pregadores e poucas obras. Você tem visitado os atribulados, as viúvas. Por que as viúvas? No figurado bíblico, necessitadas, carentes, sozinhas. Então não adianta, meu irmão, eu ser um pregador e não levar aos meus irmãos a salvação e a bênção material, aonde eu possa alcançar. Que Deus possa iluminar você. Não adianta aqui, ó, não adianta eu ser religioso. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira do espelho, para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Ou seja, eu tenho que praticar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe por que muitas pessoas não se realizam nos seus projetos? Porque não opera boas ações, não pratica boas coisas. Esse será bem-aventurado no que se realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se você é uma pessoa que não busca Deus, que não obedece a palavra de Deus, que não sai do pecado, que tudo para você está certo, que você só pensa em você não se preocupa em ajudar seu irmão, tanto na palavra de Deus, com a verdade, como naquilo que ele precisar, materialmente falando, a sua fé é vã, a sua religião é mentirosa, a sua crença é mentirosa. Não tem como você ser de Deus sem praticar boas ações. Primeiramente, uma boa ação de você para com Deus, de você para com seu irmão. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula ou sem defeito para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado. Eu só posso ser de Deus, irmão, quando eu luto em favor do meu irmão, quando eu não aceito a mentira da minha vida, quando eu luto para não se contaminar com o mundo. Você pode estar no meio de todo mundo pregando o evangelho, falando coisas boas. O que você não pode é se contaminar com o mundo.
Agora eu pergunto para você, meu irmão. Afinal, qual é a sua religião? Eu creio em Deus. Será que isso é suficiente? Será que você crê em Deus apenas é suficiente? E as boas obras? Está cheio de pessoas dentro das igrejas aí, passando fome. E às vezes até pede ajuda do pastor, não tenho. A pessoa, o irmão, a irmã, pega da boca o dízimo e a oferta, dizima lá, na hora que ela precisa, cadê a ajuda? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 19, se não me engano, em diante, fala do verdadeiro amor. O que é a verdade? O que é eu viver a verdade? O que é eu viver Jesus? De repente você nem perguntou a alguém hoje, como é que você está, meu irmão? Como é que você está? Fala para mim como é que está a sua vida. Como é que está a sua família? Sua vida está tudo em ordem? Irmão, essas atitudes têm que ser de todos nós, cristão, não cristão, crente, não crente, evangélico, não evangélico, mas principalmente nós que somos evangélicos. Nós temos que levar uma palavra viva e verdadeira. Eu sou de Deus. Tá bom, na igreja você é de Deus. É como você está de frente do espelho, você está vendo você. Se tem uma marquinha no seu rosto, você está vendo ela, você sabe que você tem essa marca no rosto. Você sabe da aparência do seu rosto. Quando você sai do espelho, você esquece. Assim é o religioso. Eu creio em Santo Antônio, eu creio em Santa Maria, eu creio em Santo B, eu creio em Jesus. E as obras? Depois você crê, mas está no pecado, está na prostituição, está no adultério, está no roubo, está roubando dízimo, roubando oferta, falando da vida dos outros, está vendo seu irmão passando fome, você não ajuda. Engraçado, tem uns irmãos que me ligam do Brasil todo. Missionário, ora por mim, para me arrumar um trabalho, pela minha vida financeira. Mas nunca perguntou para mim esse missionário, como está os débitos da obra missionária? Como está o compromisso da obra missionária? Vocês estão vivendo bem, estão comendo, estão dormindo, estão pagando as contas do ministério em dias? Como está? Irmão, você acha que eu vou orar por você, para você gastar no pecado? Vou nada, rapaz, vou não. Eu vou orar por você que quer andar correto. Embora você não está correto ainda. Mas você disse, missionário, eu quero andar correto. Eu quero ajudar a obra missionária. Eu quero investir na obra de Deus. Eu quero investir no órfão, nos atribulados, nos aflitos. Eu quero investir nas pessoas que estão sofrendo. Pode contar comigo, meu irmão. Você pode estar na prostituição, você pode estar no adultério. Você pode estar roubando, fazendo tudo errado, matando. Mas você quer mudar? Você quer sair desse erro? Conte comigo, vou orar por você. Mas se você não quiser, como é que eu vou orar por uma pessoa que não quer fazer certo? Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 27. O verdadeiro amor, a verdadeira religião. Missionário, muitos falam, ora por mim, pela minha vida financeira. Para quê? Deus quer abençoar a sua vida financeira, irmão, para você abençoar a obra de Deus. Para você matar a fome do irmão faminto. Para você pagar um aluguel de uma pessoa necessitada, a água, a luz, um gás. Você tem feito isso? Então não tem como Deus fazer por você. Que Deus abençoe e todos fiquem na santa paz. Não seja como a pessoa, o homem que vai de frente para o espelho e contempla, sabe de tudo do rosto dele, depois que sai, esquece tudo. Não seja crente assim, que só é crente dentro da igreja. Cuidado. Abre seus olhos, que amanhã pode ser tarde demais. Fiquem todos na santa paz. Deus abençoe. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.